provavelmente. E o Arrimacis Júnior, esse sim tá fazendo uma gestão a fim de cortar gastos, pagar em dia, né? Uma gestão responsável. Segundo o jornalista Eduardo Toni da ESPN, Maciz abriu mão de alguns benefícios como presidente do clube. Entre eles está o uso do cartão corporativo, que ele tem direito. Tal decisão é a principal ali tomada visando o projeto de tolerância zero contra a corrupção no clube. Maciz também não usará o plano de saúde que o clube dá para todos os seus funcionários, né? O presidente acredita que recusando esses benefícios aí poderá contribuir ao processo de economia que ele mesmo implementou desde o início da sua gestão. Cortar gastos é a principal medida que o Maciz tomou até o momento, né? Fala que ele já prometeu aos atletas o fim dos atrasos em relação aos direitos de imagem. Também teve a diminuição de funcionários, que contribui ali como forma de contenção. O que você está achando aí da gestão Maciz? Você acha que as medidas que o Maciz vem tomando são medidas positivas para o clube? É um bom início de gestão? Acha que ele vai manter esse bom trabalho, se é que você acha um bom trabalho, até o final dessa gestão? E mais, você acha que o Maciz tem que concorrer à próxima eleição? Comente aqui abaixo a sua opinião. Ele, Maciz, afirma que não pretende concorrer à presidência, né? Ele vai entregar o cargo em dezembro e acabou. Ele diz que ele não é um político, ele não tem pretensão nenhuma de seguir e já era. O que você acha? Comente aí. E essa semana, Ria Francisco avançou em sua recuperação, rapaziada. Na última terça-feira, ele recebeu alta da fisioterapia do clube, iniciou a fase de transição com a preparação física no CT da Barra Funda. O atacante realizou exercícios específicos no gramado. Rian, que se lesionou em julho do ano passado, né? Uma lesão séria, aconteceu aí num treino no CT da Barra Funda, inclusive não foi nem jogo, foi em treino, né? Preocupou bastante. Após exames detalhados, foi constatada a necessidade de realização de cirurgia. Ele passou por um procedimento para a reconstrução da LCA, né? Ligamento cruzado anterior do joelho. Ainda não há uma data para o Rian Francisco estar à disposição na comissão técnica de Hernan Crespo para jogos. O jovem de apenas 19 anos é uma grande esperança para o ataque do São Paulo, né? E também visando uma boa venda futura, por que não? Pelo São Paulo na base, entre 2023 e 2024, o Rian marcou 80 gols. Já no time principal, ele marcou 3 gols em 17 jogos, a maioria dos jogos ele saindo do banco de reservas, né? Rian Francisco tem contrato com o clube do Morumbi até o final de 2029, já é alvo de clubes europeus, clubes grandes da Europa estão de olho no jogador, mas a lesão brecou qualquer possibilidade de negociação que poderia vir a acontecer. Apesar disso, esses mesmos clubes que já monitoraram, que já sondaram a situação de Rian Francisco, continuam monitorando a situação do jogador até o momento. E antes do Rian Francisco, o São Paulo já tinha recebido uma excelente notícia para 2026, que é o retorno de André Silva. O jogador vem treinando sem nenhuma restrição com o elenco, o centroavante está totalmente recuperado, tá? André vinha fazendo transição física e encerrou na semana passada, abrindo a semana aí atual já com o treino normalmente. Foi a primeira atividade do atacante desde agosto do ano passado, quando ele se lesionou, né? Ele que sofreu 2 graves lesões no joelho, foi o ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. André Silva optou por não fazer cirurgia, diferentemente do Rian Francisco. Foi totalmente um tratamento conservador e muito bem feito, tá? Em nenhum momento o jogador cogitou a possibilidade de fazer cirurgia. O clube até colocou como opção ele realizar a cirurgia, porque seria mais eficaz, né, rapaziada? Mas o atleta preferiu o tratamento conservador. Bom, até antes da lesão, o André Silva havia feito 43 jogos, marcado 14 gols, né, rapaziada? Era o artilheiro do time na temporada até então. Ainda não há uma data para ele ser relacionado para jogos, mas já é de fato ali uma boa notícia o retorno do André Silva ali, voltando mais um atacante, mais um reforço para o ataque. E aí fica a expectativa também para o retorno do Rian Francisco, que já iniciou a transição física, né? Vamos aguardar. São Paulo pode ter bons reforços aí nas próximas semanas. E o São Paulo vai jogar a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras domingo na Arena Barueri, 8h30 da noite. Que horário ridículo também, viu? Vou te falar, cara. Eu já falei neste canal aqui mesmo sobre o Lucas Moura, que deve ir para o jogo, né? Mesmo sendo grama sintética, ele optou ali, ele já tinha determinado internamente que, se fosse em caso de decisão, ele iria jogar mesmo na grama sintética. Jogo único, quem vencer avança para a grande final. E já vão ficar de olho na arbitragem, né? Porque ontem já beneficiaram o Palmeiras ali, já mostrando
imaginando como que vai ser essa semifinal no domingo, né? O Rui Costa ontem falou sobre o Lucas Moura jogar essa partida, ontem não, foi anteontem na verdade, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, esse é um jogo decisivo, uma partida que vamos precisar de todos os atletas de forma efetiva. O Lucas é um dos jogadores, um dos atletas protagonistas do São Paulo, e esse é um jogo eliminatório. A decisão se ele vai jogar ou não é do Crespo, mas tenho convicção de que todos os atletas, incluindo o próprio Lucas, sabem da importância de estar nesse jogo, de avançar nessa competição, fecha aspas. Antes desse saber. Bom, e no mês passado, o Göztepe da Turquia, né, recusou uma proposta oficial por Juan. Eu trouxe aqui no canal, inclusive. A proposta era do Lille da França e era de 15 milhões de euros na ocasião. Um bom valor, né, rapaziada, que mesmo assim foi recusado pelo clube turco. Eles acreditam que o Juan possa ser vendido na próxima janela de transferências por um valor muito maior do que esses 15 milhões de euros. Tá, Bess, mas se você já falou sobre isso, por que você está falando de novo? Porque eu tenho novidade aqui em relação à porcentagem que o São Paulo tem direito. Por quê? Porque o São Paulo, rapaziada, tem ali, tá de olho na situação, pois pode embolsar uma boa quantia com a venda do Juan. O Tricolor vendeu o Juan por pouco mais de 5 milhões, né, e manteve ali no acordo um percentual de mais-valia. Fora que também tem ali o mecanismo solidário da FIFA. Dizem que a questão da mais-valia gira em torno de 20%, e é uma boa porcentagem, né, rapaziada? O Juan, por exemplo, se fosse vendido por 15 milhões de euros, a mais-valia já estaria valendo já tranquilão. Caso o Juan seja vendido, vamos chutar abaixo aqui, vamos colocar os mesmos 15 milhões de euros. Se o Juan for vendido por 15 milhões de euros, o São Paulo embolsaria mais de 20 milhões de reais. Pô, por um jogador que saiu daqui por 5 milhões e nem está mais aqui, e a gente nem tinha tanta esperança nele assim, tá de bom tamanho, né? São 800 mil euros por 5% pelo mecanismo solidário da FIFA e o restante pela tal mais-valia, né? Já que o Göztepe quer vender e acredita que possa vender o Juan por mais de 15 milhões de euros, o São Paulo certamente vai conseguir embolsar muito mais do que 20 milhões de reais pelo Juan, que a gente tanto criticou aqui no canal, que a torcida tanto pegava no pé, que pouco fez pelo São Paulo, isso é um fato, né? Em que muita gente nem acreditava que ele poderia valer tanto assim, né? E o São Paulo pode se beneficiar com a venda dele sim. Vale lembrar que o São Paulo tem como meta arrecadar ali neste ano 180 milhões de reais em vendas. E até aqui só conseguiu arrecadar, acho que não arrecadou nem 20 milhões de reais. Vendeu o Rodriguinho por 15, conseguiu umas migalhazinhas pela ida do Brenner pro Vasco, uma ida a colar ali, 500 mil reais ali, a colar, não conseguiu muita coisa não, cara. O clube prepara algumas boas vendas no meio do ano, né, mas a venda do Juan pode ser muito importante para dar um gás também, né, nessa questão da meta do São Paulo, tá? Vamos aguardar, a venda do Juan pode acontecer na próxima janela de transferências, vários clubes estão de olho na contratação do jogador, inclusive, fiquemos de olho porque pode entrar um bom valor, um baita de um valor nos cofres do Tricolor pela venda do Juan. Aguardemos. Obrigado por ficar comigo. Vamos trazer uma informação rapidinha agora, né, que o volante Cuéllar, o volante colombiano, foi oferecido ao Tricolor, né, o Cuéllar que fez um sucesso absurdo na equipe do Flamengo, depois foi para o mundo árabe, jogou no Al Hilal, jogou em algumas equipes por lá, jogou na seleção colombiana também e retornou ao futebol brasileiro para atuar com a camisa do Grêmio, né? Recentemente o jogador teve alguns problemas extracampo, né? Foi visto no Carnaval, perdeu aí acho que 1 ou 2 dias de treinamento por conta de uma virose e aí a situação não ficou muito favorável para ele e o Grêmio acabou rescindindo o contrato, né? O Cuéllar está livre e agora foi oferecido ao São Paulo, beleza, galera? O São Paulo ainda não se posicionou, não avançou tanto assim nas tratativas, mas o jogador acabou aí de ser oferecido, como eu falei, é um jogador de seleção, um jogador que fez muito sucesso no Flamengo, que chegou com a camisa do Grêmio cercado de expectativas, né? Um jogador que recebe um salário alto também, né? Então é uma dificuldade aí que o São Paulo poderia encarar. O Crespo ainda busca, né, um volante no mercado. O São Paulo teve aí ontem, por exemplo, o Luan, teve o Jorge, né, que são, em tese, 2 peças a mais nesse elenco, né? Se a gente for contar com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, com o Bobadilla, né, que são os jogadores titulares, a gente pôde contar ontem, por exemplo, com o Luan, com o Jorge, né, ainda tem o Negruti, né? Então, mas o Crespo falou que o São Paulo precisava de um volante no mercado, e aí a gente sabe como é que funciona esse mundo, né? Os empresários, sabendo de toda essa situação, ofereceram Gustavo Cuéllar, volante colombiano, para a equipe do São Paulo. Vale destacar, como eu falei para vocês, ele está livre, rescindiu hoje, né, ontem,
com a equipe do Grêmio, que também jogou pelo Campeonato Brasileiro, acabou vencendo a equipe do Atlético Mineiro. Fechado, rapaziada? Se você aceitaria o Cuéllar, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você acha que poderia ser uma boa contratação pro tricolor paulista. Galera, muita gente perguntando, né, por que o jogo será na Arena Barueri, né? Por que os jogos do Palmeiras, desde o início do ano aí, estão sendo lá? O Allianz Parque está passando aí por uma reforma no gramado, né? Tá quase pronto, né? A expectativa é de que para esse próximo mês aí o Palmeiras já retorne ao estádio, né? Mas será mais uma partida entre São Paulo e Palmeiras nesta temporada lá na Arena Barueri, né? Na fase aí de grupos, na primeira fase, melhor dizendo, do Campeonato Paulista, a gente jogou lá, o Palmeiras acabou vencendo por 3-1. São Paulo tinha um jogo até um pouquinho mais controlado, né, do que a gente esperava que fosse, né, porque o Palmeiras vinha bem naquele momento, São Paulo não vinha tão bem assim. O Palmeiras fez 1-0, São Paulo acabou empatando com o Bobadilla, teve a chance de virar o jogo com o Tapia, né, o rei dos clássicos, mas depois o Palmeiras acabou sendo aí letal nas oportunidades que teve, fez o segundo, fez o terceiro, mas agora é outra situação. As duas equipes vivem momentos semelhantes, né? Mesma pontuação no Campeonato Brasileiro, semifinal de Campeonato Paulista. Palmeiras tem a vantagem, obviamente. Tem uma equipe aí um pouquinho mais consolidada, vai jogar no seu estádio, vai jogar com sua torcida, mas é clássico, meu amigo. Vamos pra cima dos caras, é jogo único, a gente pode, quem sabe aí, levar o jogo pros pênaltis, pode vencer no jogo mesmo, o que importa é a classificação. Domingo, 8h30 da noite, ó, já tá batendo na porta. Fechado, rapaziada? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, o vídeo vai se encerrando, todo mundo que nos acompanhou até aqui, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? O São Paulo, aí, pode perder aí mais um goleiro de graça. Por que mais um, galera? Porque a gente vai lembrar, algumas semanas atrás, que o Wagner Ribeiro, que é empresário do Yang, deu entrevista pro GE, né, que contratou o Coronel, que não sei o quê, que não valoriza o Yang, aquela coisa toda que a gente já repercutiu. E o Wagner Ribeiro falou que tá procurando um clube da Europa pro Yang assinar um pré-contrato e deixar o São Paulo de graça. E a gente tem mais um goleiro que pode também deixar o São Paulo de graça, porque até agora não teve nada de renovação, tá? Segundo o Alexander Vieira, o Felipe Preis, tá, não foi chamado para renovar o seu contrato e pode deixar o clube de graça. O Alexander Vieira não colocou aqui quando que acaba o contrato dele, mas imagino eu que deve acabar no final aí do ano, o que significa, né, se for realmente no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser a partir do meio do ano, e o São Paulo até agora não fez nenhum tipo de contato aí com ele, com seus empresários, para tratar uma renovação contratual. Significa que só porque o São Paulo não chegou, significa que o São Paulo não quer renovar? Não especificamente, até porque o São Paulo está nesse momento aí tratando muitas e muitas renovações de jogadores que são muito mais importantes que o Felipe Preis, que nem joga, né? Por exemplo, Marcos Antônio, né? Renovou. Felipe Negrutti renovou. Luciano renovou, já foi anunciado. Aí, as prioridades agora é Lucas e Caleri. Então tem vários jogadores que estavam, né? Estavam que eu falo que alguns já renovaram, né? Alguns estavam, estão, quem não renovou ainda, com contrato para já acabar. Então é normal o São Paulo priorizar esses jogadores que são mais importantes. Talvez o São Paulo até queira renovar com o Felipe Preis, mas talvez não chamou ainda porque tem muitos e muitos jogadores mais importantes na frente dele. Ele é o quê? O terceiro goleiro, né, do São Paulo. Na verdade pode colocar o quarto, né, porque a gente tem Rafael, o Coronel reserva, aí o Yang é o terceiro goleiro e o Felipe Preis hoje é o quarto goleiro, nessa ordem aí, né? Então, vamos ver, né, se o São Paulo vai renovar o contrato do garoto não. Eu não me lembro de ter visto ele jogar na base, tá? Não me lembro. E no final, eu acho que ele nem estreou. Então, tipo assim, não dá pra ter uma avaliação técnica em relação ao desempenho dele, porque não jogou no time de cima. Então, não dá pra ter esse tipo de avaliação. Agora, vamos ver se o São Paulo vai renovar com ele, não. Se o São Paulo ver, né, as pessoas entenderem ali que é um jogador que tem talento, que tem potencial, então tem que renovar e emprestar pra ganhar minutagem de outro time. Né? Ganhar minutagem, experiência e quem sabe voltar um dia. Se o São Paulo entender, claro que é um jogador que tem potencial. Mas os caras veem, pô, esse cara aqui não vai dar nada. Aí não vai nem renovar. Né? Então, vamos ver aí qual que vai ser a avaliação do São Paulo. Certo, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. E o São Paulo fez mais um acordo aí para jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Tá? Segundo o Valentim Furlan, o São Paulo fechou mais um acordo aí com o Guarani e devido à reforma que será feita no gramado do Morumbi após shows, São Paulo e Chapecoense, dia 12 de março, pelo Brasileirão, será no Brinco de Ouro da Princesa. Tá? Então, aquela possível semifinal, se o São Paulo tivesse o mando, aí não pode ser uma possível semifinal, não seria no Morumbi, seria no Brinco de Ouro da Princesa. Como o São Paulo não tem o mando, né, o mando é do Palmeiras, aí acabou que nem prestou. Mas se o São Paulo for para a final, não vamos ter o Morumbi. Vamos ter que jogar aí no Brinco de Ouro da Princesa, numa possível final do Paulistão. E agora tá aí o jogo com a Chapecoense,
vai ser lá no Brinco de Ouro da Princesa, no dia 12 de março, por conta aí, não é nem por conta de novos shows, é por conta aí da reforma que vai ser feita no gramado. O último show vai acabar, se eu não me engano, acho que é dia 8, né? Tem 4 dias, né, do último show até o jogo com a Chapecoense, 4 dias. Aí você fala, pô, Gabriel, 4 dias dá pra ter o jogo da Chapecoense, né? Não, porque o processo ali de reforma do gramado demora. Entendeu? Ainda tem isso, né? Pô, acabou o show, vamos jogar. Não, aí acaba o show, depois tem a reforma do gramado, que demora pra caramba. É esse maldito contrato com a Live Nation, que, cara, eu falo um negócio pra vocês, eu nem gosto de comentar sobre essa questão de show, do São Paulo jogar no estádio, que me irrita de uma maneira inacreditável. Porque quem me conhece aqui, já que acompanha o canal, sabe que eu sempre reclamei desse acordo patético do São Paulo com a Live Nation pra entupir o estádio de show e botar o time pra jogar em outro lugar. Eu sempre odiei isso porque tira o time da sua casa pra jogar em outro lugar. Aí depois que a gente viu, né, o que tem um bando de vagabundo safado, pilantra, né, fazendo esquema de camarote de ingresso pra ganhar dinheiro, tu fica, irmão, puto 3 vezes mais, 10 vezes mais, entendeu? Então, tipo assim, uma das piores coisas que aconteceu nos últimos anos do São Paulo foi esse acordo com a Live Nation. Uma das piores coisas que aconteceu foi esse acordo com a Live Nation. Cara, a gente pode jogar a final de Paulistão no teu estádio. Se o São Paulo tivesse ido pra pré-Libertadores, não ia ter Morumbi pra jogar um pré-Libertadores. É uma vergonha. Um negócio vergonhoso. Mas isso tudo aí é digno da pior gestão da história. Sempre gosto de lembrar e sempre vou repetir. Isso é digno e do tamanho da pior gestão da história, né? Esse acordo é tão feio, tão patético, que ele combina muito, né, com o pior presidente e com a pior gestão da história. É um negócio patético, ridículo aí, e esse contrato horroroso vai até 2030 e não sei quantos, acho que vai até 2031, se não me engano, esse contrato da Live Nation. Um negócio pavoroso, patético. E tá aí, o jogo com a Chapecoense vai ser no Brinco de Ouro da Princesa, porque não vai ter aí o Morumbi, né? Complicado, complicado. Só para a final do Paulistão, também não tem Morumbi. Segundo o André Hernan, o Juan, coordenador técnico da seleção brasileira, esteve no Couto Pereira para acompanhar Coritiba e São Paulo. Marcos Antônio foi um dos principais alvos de observação por parte do ex-zagueiro. Avaliado positivamente na CBF, o volante do São Paulo vive a expectativa de receber sua primeira oportunidade na seleção na convocação de março. Inclusive, já estamos chegando em data FIFA, né? Vai ter uma data FIFA aí no mês de março. Eu não sei se essa é a última antes da Copa, acho eu que é. E o Juan, coordenador da seleção, estava no Couto Pereira para ver, né, lá o jogo. E um dos principais ali que ele estava vendo era o Marcos Antônio. Aliás, o principal, vamos ver, vai pegar. Quem o São Paulo estava vendo? Pô, quem tem mais potencial do São Paulo para ir para a seleção é o Marcos Antônio. E do Coritiba não tem ninguém com mais potencial que o Marcos Antônio, obviamente. Então, ele era o principal ali que estava sendo avaliado, né? Os caras foram pegar aí o jogo do Marcos Antônio, pegaram e logo o jogo que ele começou no banco, né? Apesar que ele entrou no intervalo e entrou muito bem, né? Mudou o São Paulo aí quando ele entra, então tá aí Marcos Antônio sendo observado e o André traz aí que ele pode, né? Tem uma possibilidade dele ser convocado aí para essa data FIFA de março. Vamos ver aí. Vale lembrar que no ano passado ele estava na pré-lista para ser convocado, né? Eu lembro que ele ia ser convocado, né? Ia ter a convocação na segunda-feira e no domingo, no dia anterior, o São Paulo jogou contra o Atlético e ele se machucou. Aí acabou que ele foi cortado, não porque ele não foi convocado, né? Mas acabou que ele não foi porque ele se machucou. Tinha informação de que ele estaria entre os 23 convocados, né? Então, né, se isso realmente fosse verdade, essa informação, então ele estava ali já para ser convocado e acabou que não foi porque se machucou um dia anterior à convocação, né? Assim, claro que pro jogador ser convocado para a seleção, jogar a Copa do Mundo é um negócio espetacular de outro mundo, não tem o que questionar. Agora, pro clube é sempre muito ruim, né, cara? Cara, quando o jogador, esse ano de Copa do Mundo, tem muito jogador, principalmente quem já tá ali, né, quase confirmado para ir pra Copa, quem vai com recorrência pra seleção e sabe que vai pra Copa do Mundo, o jogador já começa na temporada, irmão, ele só pensa nisso, né? Aí já começa a temporada dele pensando em Copa do Mundo, aí tira o pé de um jogo, o planejamento do cara, na cabeça dele, já é pensando na Copa, né? E... cara, assim, aí o São Paulo tem um histórico de jogador pra seleção e se machucar, tipo assim, cara, pro jogador espetacular, legal, eu gosto de ressaltar isso aqui, valoriza ainda mais o jogador, mas pro clube não é legal. Ainda mais São Paulo tem um histórico de jogador de ser convocado e se machucar. Então, tipo assim, pra ele é maravilhoso, mas pra clube é sempre muito ruim, né? É sempre bastante ruim. Então, vamos ver se ele vai ser convocado aí ou não. Acho que tem mais uma só ou duas data FIFA aí antes da Copa do Mundo, né? Tá chegando aí no meio do ano a Copa do Mundo. Certo, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. E, meu parceiro, olha essa. O São Paulo é o clube paulista com menos problemas médicos entre os 4 grandes de São Paulo durante 2026. A lista conta com jogadores que já iniciaram o ano machucados e outros que se lesionaram nos quase 50 dias de temporada até aqui, tá? Quem fez esse levantamento aqui foi o Marcelo Braga,
tá? E assim, primeiro tem alguns pontos aqui. Primeiro, é claro que a gente tá no começo do ano, tá aqui, né? 50 dias de temporada, muito no começo. Segundo, essa lista aqui conta com problemas médicos, então não é necessariamente uma lesão. Por exemplo, no São Paulo, tá aqui, por exemplo, nessa lista do São Paulo, a gente tem aqui 5 problemas médicos só, né? Um, por exemplo, é o Rian, que se machucou ano passado, o André se machucou ano passado, e tem que ter o Bobadilha, que teve um trauma. Então, esse levantamento aqui conta não só lesão, mas problemas médicos no geral. Como, por exemplo, o Bobadilha, que teve uma pancada só. Ficou um jogo fora contra a Ponte, já voltou. Não foi uma lesão, foi um trauma, uma pancada ali, voltou muito rápido. E todos os times tiveram problemas médicos no geral, né? Com maior número, né, do que o São Paulo. O Palmeiras teve aí nesse ano 10 problemas médicos, né? Contando também jogadores que já estavam machucados e começou o ano machucado. O Palmeiras tem 10. O Santos, 9 problemas médicos. O Corinthians, 9 e o São Paulo, 5. Né? Vale ressaltar também, de novo, que ainda é começo de temporada, mas é um tipo de coisa que já é pra tu falar, porra, que maravilha, né? Porque a gente viveu um pesadelo ano passado, 70 lesões no ano, todo mundo se machucou, o time terminou a temporada sem lateral esquerdo, que não tinha machucado, terminou a temporada sem centroavante, tinha uma posição que eles nem tinham jogado para em campo, tinha que improvisar porque tinha um excesso absurdo de lesões. Então, esse comecinho ainda, só esse comecinho, não tem nem 2 meses de temporada ainda, vale ressaltar que não... O São Paulo, aí... pode perder aí mais um goleiro de graça. Por que mais um, galera? Porque a gente vai lembrar algumas semanas atrás que o Wagner Ribeiro, que é empresário do Yang, deu entrevista pro GE, né? Que contratou o Coronel, que não sei o quê, que não valoriza o Yang, aquela coisa toda que a gente já repercutiu. E o Wagner Ribeiro falou que tá procurando um clube da Europa pro Yang gastar um pré-contrato e deixar o São Paulo de graça. E a gente tem mais um goleiro que pode também deixar o São Paulo de graça, porque até agora não teve nada de renovação, tá? Segundo o Alexander Vieira, o Felipe Preis, tá, não foi chamado para renovar o seu contrato e pode deixar o clube de graça. O Alexander Vieira não colocou aqui quando que acaba o contrato dele, mas imagino eu que deve acabar no final aí do ano, o que significa, né, se for realmente no final do ano, ele pode gastar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser a partir do meio do ano, e o São Paulo até agora não fez nenhum tipo de contato aí com ele, com seus empresários, para tratar uma renovação contratual. Significa que só porque o São Paulo não chamou, significa que o São Paulo não quer renovar? Não especificamente, até porque o São Paulo está nesse momento aí tratando muitas e muitas renovações de jogadores que são muito mais importantes que o Felipe Preis, que nem joga, né? Por exemplo, Marcos Antônio, né? Renovou. Felipe Negrutti renovou. Luciano renovou, já foi anunciado. Aí, as prioridades agora é Lucas e Caleri. Então tem vários jogadores que estavam, né? Estavam que eu falo porque alguns já renovaram, né? Alguns estavam, estão, quem não renovou ainda, com contrato para já acabar. Então é normal o São Paulo priorizar esses jogadores que são mais importantes. Talvez o São Paulo até queira renovar com o Felipe Preis, mas talvez não chamou ainda porque tem muitos e muitos jogadores mais importantes na frente dele. Ele é o quê? O terceiro goleiro, né, do São Paulo. Na verdade pode colocar o quarto, né, porque a gente tem Rafael, é o Coronel reserva, aí o Yang é o terceiro goleiro e o Felipe Preis hoje é o quarto goleiro, nessa ordem aí, né? Então, vamos ver, né, se o São Paulo vai renovar o contrato do garoto não. Eu não me lembro de ter visto ele jogar na base, tá? Não me lembro. E no final, acho que ele nem estreou. Então, tipo assim, não dá pra ter uma avaliação técnica em relação ao desempenho dele, porque não jogou no time de cima. Então, não dá pra ter esse tipo de avaliação. Agora, vamos ver se o São Paulo vai renovar com ele, não. Se o São Paulo ver, né, as pessoas entenderem ali que é um jogador que tem talento, que tem potencial, então tem que renovar e emprestar pra ganhar minutagem de outro time. Né? Ganhar minutagem, experiência e quem sabe voltar um dia. Se o São Paulo entender, claro que é um jogador que tem potencial. Né? Os caras veem, pô, esse cara aqui não vai dar nada. Aí não vai nem... Todos diziam isso. Quando o Crespo afirma categoricamente, eu não quero ninguém do Corinthians, ele valoriza demais o seu elenco. Olha o Luan aí sendo um novo jogador. O Luan hoje, ele torna-se um reforço do São Paulo. Sabe, é um cara que ele volta pro São Paulo e ele começa a ser um primeiro volante que dele ninguém passa. Ah, ele não aguenta 90 minutos. Talvez por enquanto não, mas dele ninguém passa. Então ter o Luan hoje no São Paulo é um reforço e poderia não ter mais se tivesse trazido o Castilho. Lembra do Castilho? Os caras queriam mandar Castilho pra cá, queriam mandar o espanhol lá que não joga mais bola, Hector, não sei o quê. Então assim, o São Paulo, quando o Crespo fala não quero ninguém, ele valoriza o seu elenco, ele tira aquele derrotismo, aquele senso negativo e passa a ter um São Paulo cativante, um São Paulo onde os caras têm vontade de jogar lá. Olha aí o Cauli, com o Rogério Ceni querendo ele lá. O Cauli sai do time do Bahia, que é do Grupo City, pra vir pro São Paulo, porque ele quis jogar aqui. O Bobadilha, maravilhoso, ele ia pro Palmeiras, ele quis jogar aqui. O Marcos Antônio, maravilhoso, ele iria para o Flamengo, ele quis jogar aqui. Então querer jogar aqui faz muito sentido e também é importantíssimo pra voltar a ganhar. Hoje, olhar pro Crespo e lembrar do que ele fez ali com o Castilho, com os caras do Corinthians e não querer ninguém e valorizar os nossos, é daí
que nasce um Danielzinho, é daí que nasce um Marcos Antônio, é daí que nasce um Bobadilha, é daí que volta um Luan, é daí que um cara igual o Pablo Maia vai querer se superar e voltar, é daí que vem o Djordje. O Djordje ontem, eu até printei aqui, que eu acho que vale a pena, porque é bonito, né? São Paulo Estatísticas aqui, ó. É uma página aqui que coloca umas estatísticas, né? Então eu vou ler aqui. Tava até carregando o telefone, mas eu vou ler, eu vou estar aqui. Eu tô só mostrando, porque eu vou ler pra você aqui, tá? Só olha aqui, é o Djordje, e aqui são alguns números dele no jogo. O Djordje acertou 15 dos 16 passes. Vou repetir isso aqui. O Djordje acertou 15 dos 16 passes que tentou e teve um aproveitamento de 100% nos lançamentos. Ele teve um aproveitamento de 100%. Ele não errou nenhum lançamento. O Djordje, ele realizou 6 ações defensivas. Tudo em sua estreia com apenas 45 minutos de jogo. Sabe por que o Djordje saiu no segundo tempo? Porque ele deu um carrinho na bola e o árbitro deu um cartão amarelo pra ele. O Crespo, muito hábil, muito perspicaz, muito vivo ali, ele tirou o Djordje pro cara não ser expulso. Porque se um carrinho na bola deu amarelo, o próximo carrinho na bola era expulso. Então o Crespo foi inteligente, foi correto e tirou o cara. Porque imagina o Djordje estreou e foi expulso. Dá aquela queimada, você já pensa, poxa, o cara é afobado. Então o Crespo, ele poupou o jogador malandro. O Crespo é ligeiro de bola. Então ele poupou o jogador de ser expulso e o cara sai com esses números aqui em 45 minutos. Então é um jogador extraordinário. E nós precisamos de segundo volante extraordinário mesmo, sobretudo agora, que o São Paulo tem Danielzinho e o Marcos Antônio como grande alicerce desse time. O motor. Imagina o motor, é um carro, tem tudo lá. Tem o volante, tem a embreagem, tem ali a embreagem, tem ali o câmbio, tem a embreagem, foi lamentável. Tem a suspensão, mas você precisa do motor. E o motor do São Paulo é Danielzinho e Marcos Antônio. Esses caras, eles estão fazendo o São Paulo jogar. Quando esses caras saem, igual ontem, o São Paulo teve dificuldades, é claro que teve, mas se tivesse, por exemplo, o André Silva jogando de centroavante, já teria feito o gol que o Tapia não fez. Então o São Paulo deu certo. O Djordje, ele fez nós sentirmos menos falta do Danielzinho e do Marcos Antônio. Ele conseguiu ajudar a sentirmos menos falta, porque faz muita falta quando esses dois jogadores não estão. Então o Djordje, ele é peça fundamental, crucial pro São Paulo, muito mais que Tolói, Doria, Ferrarese, caras que ali nós não precisamos mesmo. Você tem um Djordje e tem que nascer mais um segundo volante, com esse Alisson, o cara tá fora do baralho total. O São Paulo precisa de fato do Djordje voando, que vai, aparentemente vai. E digo mais, hein? Aqui eu não quero me gabar também não, mas eu falei pra vocês sempre. Eu sempre falei, o São Paulo tinha o Negruti, que era o principal. Depois o Hugo Leonardo passou à frente dele com o Zubeldia. Mas o Crespo deu sinais de que o Djordje ia passar todo mundo. E não deu outra. O Djordje passou todo mundo. Ontem podia ter jogado Matheus Ferreira, Hugo Leonardo, Negruti. Ele passou todo mundo na frente do Djordje. O Djordje passou todo mundo e foi o cara escalado pra jogar. Foi uma coisa, assim, maravilhosa, muito linda de se ver. E outra coisa que foi linda de ver foi o Cauli, hein? Ô Cauli, meio campista, meia craque. O cara jogou, ele teve lançamentos de craque, ele teve passes açucarados ali. Cauli dá uma dinâmica de jogo impressionante. Ferreirinha quase faz um gol de esquerda, que foi uma bola interessantíssima do Cauli. O Cauli faz um gol de pênalti sem se esconder do jogo. Não tinha Caleri, não tinha Luciano, não tinha Lucas Moura. Vai deixar o Mike bater o pênalti? Vai deixar o Wendel bater o pênalti? Ele chegou e falou: quem vai bater sou eu sou o meia. Pegou e bateu o pênalti, converteu e foi o cara da vitória. Maravilhoso de ver o Cauli estrear dessa forma também. E assim, subida, ladeira, correu da subida, correu no deserto sem água. Então o Ferreirinha tá mal ultimamente. O Tapia é inexplicável, um cara desse, como é que ele chegou no São Paulo. E aqui não tô criticando o Tapia com rancor, com problema, não. O Tapia é um jogador interessante que no futuro pode vir a ser um bom jogador. Tem 21 anos, né? Muito novo ainda. É que pro São Paulo atual, você não pode colocar o São Paulo na mão do Tapia. Infelizmente, ele tem que esperar. Problema zero de ficar no banco o ano inteiro, ter mais chance ano que vem, de boa. Mas por enquanto, o Tapia, ele é um cara pro futuro e não pra agora. Não é razoável pensar que o Tapia ficava nem no banco de reserva do River Plate, que ele vai chegar no São Paulo pra ser o cara. Não vai. Ontem ele atrapalhou o São Paulo, o Ferreirinha também não foi bem, e aí o Cauli jogou com esses dois caras, ele teve que desdobrar, mas o Cauli conseguiu fazer uma partida assim, excelente. Se tivesse o Caleri, Luciano ali com ele, Lucas, o São Paulo tinha feito uns 3, 4 ali com o Cauli, acertando o São Paulo e fazendo a parte criativa do tricolor. Fica aí um pouco negativa a participação do Tapia, né, que eu não vou nem falar mais, já falei, não quero falar muito, porque o Tapia não é, assim, com todo respeito, a gíria, é um ninguém no futebol ainda, vai ser grande, tomara que o Tapia dê a volta por cima, não é pra... Nossa, vamos perseguir o Tapia. Não, deixa o Tapia lá quietinho, o André Silva volta agora, Rian Francisco volta agora, vamos torcer pra esses caras, o Tapia fica num segundo plano e não vai ser queimado. Acabou o Tapia. Não, pelo contrário, vamos esperar. Agora, o Wendel, lateral esquerdo, ele é uma decepção constante, hein? O Wendel, eu não tô me conformando que eu tô aqui vindo de novo falar do Wendel. O Wendel é uma das grandes decepções que eu tenho no futebol. É o Wendel, Michel Bastos, é Cueva, são caras assim que eu esperava muito, sabe? Então eles foram muito decepcionantes mesmo. Eu não esperava daquele jeito, não era pra ter o Wendel, era pra antecipar o Wendel.
O Wendel chega no São Paulo com um salário astronômico, quase R$1 milhão mensais, e o cara não consegue correr. Ele nem passa do meio campo, e quando ele passa, ele erra o passe, ele erra o cruzamento. Ele é horroroso hoje. Aí você vê no sistema defensivo, ele até que deu uns carrinhos ali, mas também dá espaço no corredor, sabe? É um jogador assim abaixo da crítica hoje. Hoje o Nicolas tem que jogar, cara. É impressionante de ver a tiriça que virou o Wendel. E isso é muito deprimente. Olha só, o Tapia, nós temos que esperar mais. O Tapia é um coitadinho no futebol ainda, né? Ninguém por enquanto. O Wendel, ele era um cara de Bayer Leverkusen, de Porto, seleção brasileira. Como é que esse cara tá jogando bola de maneira horrorosa? E o que pega não é que ele tá ruim. Igual o Enzo Dias, que pra mim chegou ruim e hoje deu a volta por cima, hoje é peça fundamental, mas chegou mal tecnicamente. O Wendel não é só a parte técnica, é a parte de força de vontade. O Wendel, ele não demonstra vontade. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.